Corrigiremos nessa videoaula a atividade abordando inequações logarítmicas. A primeira questão: resolva as inequações a seguir. O item A ele traz a seguinte inequação: logaritmo de x menos 3 na base 2 menor que o logaritmo de 4 na base 2. Então, para eu resolver uma inequação logarítmica, eu tenho que primeiro garantir a condição de existência do logaritmando. Com isso, x menos 3 tem que ser maior do que 0, e a gente conclui que x é maior do que 3. Por outro lado, comparando agora os logaritmos, resolvendo propriamente a inequação logarítmica, como nós já temos aí logaritmos de mesma base, eu posso cortar os logaritmos e comparar os logaritmandos. Daí fica x menos 3 menor que 4. Lembrando que como a base do logaritmo era maior do que 1, não há necessidade de inverter a desigualdade. Eu mantenho o sinal da desigualdade. Dessa forma, o x é menor do que 4 mais 3, logo o x é menor do que 7. Fazendo então a interseção dos intervalos, x maior do que 3 e x menor do que 7, nós vamos ter que o conjunto solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que 3 é menor do que x, que é menor do que 7. O item B traz o logaritmo de 3x menos 1 na base 5, maior que menos 1. Começando pela condição de existência do logaritmando, o 3x menos 1 tem que ser maior do que 0. Logo, o 3x tem que ser maior do que 1, portanto, o x ele é maior do que 1 sobre 3. Por outro lado, comparando aí a resolução da inequação logarítmica, eu vou pegar então esse menos 1 e vou transformar num logaritmo para eu poder comparar. Para que eu transforme o menos 1 em um logaritmo, eu vou repetir o primeiro logaritmo, logaritmo de 3x menos 1 na base 5, maior que, e o segundo logaritmo será logaritmo de 5 elevado a menos 1 na base 5. Lembrando que eu preciso de base 5 para igualar as bases e o menos 1 vai para o expoente. Dessa forma, então, eu vou aí cortar os logaritmos e como a base do logaritmo, a base 5, ela é maior do que 1, eu mantenho a desigualdade. Dessa forma, 3x menos 1 é maior que 5 elevado a menos 1. Como 5 elevado a menos 1 é 1/5, então 3x menos 1 maior que 1/5, logo 3x é maior que 1/5 mais 1. Esse 1 eu vou reescrever como sendo 5 sobre 5, portanto 3x é maior que 1/5 mais 5/5, portanto 3x maior do que 6/5. Se 3x é maior do que 6/5, para eu cancelar o denominador 5, eu multiplico os dois lados da desigualdade por 5, logo 3x vezes 5 é maior que 6/5 vezes 5. No segundo membro, eu vou cortar o 5 com 5. No primeiro membro eu tenho 3x vezes 5 dá 15x, maior do que 6, porque eu cortei 5 com 5. Logo, o x é maior do que 6 sobre 15. Simplifica por 3. Ao simplificar por 3, o x é maior do que 2 sobre 5. Então, vamos fazer a interseção dos intervalos. Da condição de existência do logaritmando, o x é maior do que 1/3. Da resolução da inequação logarítmica, o x é maior do que 2/5. Então, feita a interseção, a gente vai ter que o conjunto de solução é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que x é maior do que 2 sobre 5. O item C, logaritmo de x menos 1 na base 1/3 maior ou igual ao logaritmo de 3 na base 1/3. Então, pela condição de existência do logaritmando, o x menos 1 tem que ser maior do que 0, logo o x tem que ser maior do que 1. Resolvendo agora a inequação logarítmica, está aqui então a inequação logarítmica. Como nós já temos uma comparação entre dois logaritmos, eu posso cortar os logaritmos e comparar os logaritmandos. Desde que, como a base 1/3 está entre 0 e 1, eu tenho que inverter a desigualdade. Então vai ficar x menos 1 menor ou igual a 3, logo x menor ou igual a 3 mais 1, portanto x menor ou igual a 4. Bem, fazendo a interseção dos intervalos,
Se o x é maior do que 1 e é menor ou igual a 4, então nós temos que o conjunto solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que 1 é menor que x, que é menor ou igual a 4. O item D. Logaritmo de 2x menos 4 na base 1/5 menor que 0. Nosso primeiro trabalho é avaliar a condição de existência do logaritmando. O 2x menos 4 tem que ser maior do que 0. Logo, o 2x tem que ser maior do que 4. Portanto, o x tem que ser maior do que 4 dividido para 2. Logo, o x maior que 2. Bem, por outro lado, vamos então resolver a inequação logarítmica. Está aqui a nossa inequação logarítmica. E aí nós temos um trabalho extra, que é fazer aparecer no segundo membro um logaritmo. Lembrando que é um logaritmo de base 1/5. E aí, como nós já sabemos que é só colocar o zero no expoente, eu vou repetir o que estava no primeiro membro, logaritmo de 2x menos 4 na base 1/5, menor ou igual. O zero eu reescrevo como sendo logaritmo de 1/5 elevado a zero na base 1/5. Feito isso, vamos observar que 1/5 elevado a zero é 1. Agora eu vou cortar os logaritmos e comparar os logaritmandos, lembrando que a base 1/5 está entre 0 e 1. Então eu vou ter que inverter a desigualdade. Dessa forma fica 2x menos 4 maior ou igual a 1. Portanto, 2x maior ou igual a 1 mais 4. Logo, 2x maior ou igual a 5. Portanto, passo 2 dividindo, x maior ou igual a 5 sobre 2. Feito isso, eu vou fazer a interseção dos intervalos. Eu tinha x maior do que 2 e agora eu tenho x maior ou igual a 5 sobre 2. Feita a interseção dos intervalos, o conjunto solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 5 sobre 2. O item é logaritmo de x menos 3 na base 4 menos logaritmo de x menos 3 na base 16 menor ou igual a 1. Vamos começar observando a condição de existência do logaritmando. O x menos 3 tem que ser maior do que 0, logo o x tem que ser maior do que 3. Agora eu vou resolver a inequação logarítmica, observando que como nós temos logaritmos de bases diferentes, nós vamos ter que fazer mudança de base para poder igualar as bases. Então eu vou escrever tudo na base 4. Para isso eu vou repetir o logaritmo de x menos 3 na base 4, menos, eu vou fazer a mudança de base, o logaritmo de x menos 3 na base 16, eu escrevo como sendo logaritmo de x menos 3 na base 4, dividido pelo logaritmo de 16 na base 4. Menor ou igual o 1, eu escrevo como sendo o logaritmo de 4 na base 4. Como a gente igualou as bases, agora eu tenho tudo base 4, eu vou só resolver o logaritmo de 16 na base 4, que é 2. O restante eu só repetir. Essa subtração de fração, eu vou ter que igualar os denominadores. Para isso, eu escrevo o logaritmo de x menos 3 na base 4 como sendo 2 vezes o logaritmo de x menos 3 na base 4 sobre 2. Aí repete o resto. Menos o logaritmo de x menos 3 na base 4 sobre 2, menor ou igual ao logaritmo de 4 na base 4. 2 vezes o logaritmo menos o logaritmo dá o logaritmo de x menos 3 na base 4, tudo isso sobre 2, é menor ou igual ao logaritmo de 4 na base 4. Para cancelar o denominador 2, eu vou multiplicar os dois lados da desigualdade por 2. Feito esse produto, no primeiro membro eu corto o 2 que multiplica com o 2 do denominador. Daí vai ficar no primeiro membro logaritmo de x menos 3 na base 4, menor ou igual a 2 vezes o logaritmo de 4 na base 4. Eu vou pegar esse 2 que está multiplicando e vou colocar no expoente. Então fica logaritmo de x menos 3 na base 4, menor ou igual ao logaritmo de 4 ao quadrado na base 4. Vamos lembrar que 4 ao quadrado é 16. E agora eu vou cortar os logaritmos e comparar os logaritmandos. Como a base 4 é maior do que 1, eu mantenho a desigualdade. Dessa forma fica x menos 3 menor ou igual a 16.
Portanto, x é menor ou igual a 16 mais 3. Logo, x menor ou igual a 19. Se eu tenho que o x é menor ou igual a 19 e da condição de existência do logaritmando eu sei que o x é maior do que 3, então eu faço a interseção dos intervalos e eu obtenho que o conjunto solução é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que 3 é menor do que x, que é menor ou igual a 19. Vamos para o item F. Logaritmo de x menos 3 na base 5, maior que o logaritmo de 2x mais 2, também na base 5. Da condição de existência do primeiro logaritmando, nós vamos ter que x menos 3 é maior do que 0. Então, x é maior do que 3. Da condição de existência do segundo logaritmando, a gente vai ter que 2x mais 2 é maior do que 0. Então, 2x é maior do que menos 2. Logo, x é maior do que menos 2 sobre 2. Portanto, x é maior do que menos 1. Feito isso, eu vou então fazer a interseção desses dois intervalos. X maior do que 3 e x maior que menos 1, a interseção é x maior do que 3. É a condição de existência dos dois logaritmandos. Vamos então agora resolver a inequação logarítmica. Está aqui a nossa inequação logarítmica. Como as bases já estão igualadas, eu posso cortar os logaritmos e comparar os logaritmandos. Lembrando que como a base 5 é maior do que 1, mantém a desigualdade. Daí fica x menos 3 maior que 2x mais 2. Portanto, x menos 2x maior do que 2 mais 3. Isso quer dizer que menos x é maior do que 5. Eu vou então inverter a desigualdade e trocar o sinal de todo mundo. Daí fica x menor que menos 5. Fazendo a interseção dos intervalos, se o x é maior do que menos 1 e esse x é menor do que menos 5, percebam que não existe interseção nesse intervalo. Porque não existe um número que seja ao mesmo tempo maior do que menos 1 e menor do que menos 5. Com isso, então, como a interseção é vazia, o conjunto solução é o conjunto vazio. Assim, a gente finaliza a correção dessa atividade, onde nós trabalhamos o conceito de inequações logarítmicas.